instrumento de colocar para fora todo o sentimento momentâneo em forma de lágrimas. Lágrimas, porque às vezes você não consegue falar nada, você simplesmente consegue chorar. É a única força que você tem para chorar. Já viu a pessoa tentando vir te consolar e ela quer ouvir alguma coisa de você e a única coisa que sai é choro. Mas é a voz, é a forma expressa em lágrimas de tudo aquilo que está dentro de você. E muitos não compreendem isso. É uma voz que clama por socorro. Há momentos que você espera por uma solução com mais ansiedade do que um guarda noturno que espera pelo amanhecer. Você já viu um guarda do exército, quando ele está a madrugada inteira em posição, não pode mover, e se alguém chega perto, alto lá, tem que estar atento, todo o tempo vigiando, e ele está a noite inteira só em uma posição ali, durante horas, e ele anseia pelo amanhecer para que ele possa sair e ir para casa descansar. Ele anseia pelo amanhecer, pelo romper da manhã, para que ele possa descansar, para que ele possa dormir. Tão cansado e cansativo é o trabalho dele de estar parado, simplesmente observando e tomando cuidado mediante tudo aquilo que está ao redor dele. Às vezes você anseia por essa manhã, pelo romper da manhã, mais do que um guarda que trabalha na parte da noite. E eu peço que vocês abram a Bíblia em Salmo 130, e eu vou mostrar para vocês que isso é bíblico. Que isso é bíblico. Às vezes você simplesmente quer, meu Deus, eu não aguento mais. Quando é que vai brilhar o sol? Quando é que chega amanhã? Porque eu já começo a observar a minha cama, eu quero ter o conforto. Eu quero descansar um pouco. Parece que não tem uma trégua. A todo instante eu tenho que estar olhando para a direita e para a esquerda. Eu tenho que estar vendo quem aqui. Agora um aqui se levantou, uma voz negativa contra a minha vida. Aqui se levanta uma mentira. Aqui se levanta uma... Senhor, quando é que eu tenho descanso? Quando é que eu tenho descanso? E aqui está escrito em Salmo 130, verso 2. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à minha súplica. Salmo 130, verso 5. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Quantos aqui estão esperando uma palavra de Deus acerca de algo e parece que nunca vem? Quando é que Deus vai falar comigo? Quando é que Deus vai se levantar ao meu favor? Como Jó gritava: onde está tu, Senhor? E de repente vem uma fé nele e ele fala: eu sim sei que por fim o meu Redentor se levantará e brigará a minha causa. Muitos aqui estão esperando para que o Senhor se levante. Eu vou falar uma coisa para você: ele já está levantado, ele está esperando que você se levante. Salmo 130, verso 6, em seguida diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas noturnos pelo romper da manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Essa é a versão Almeida, revisada e corrigida. Minha alma anseia pelo amanhecer. Há momentos que você necessita ter coragem para romper, senão você será rompido e quebrado. Momentos que você não pode deixar a oportunidade passar. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Eu sei que eu estou falando com alguém. Eu sei que isso aqui é uma palavra profética. Eu estou falando com alguém ao alcance da minha voz. Momentos que você não pode deixar essa oportunidade passar. Como aquela mulher com fluxo de sangue. Ela ouviu falar daquilo que Jesus estava fazendo, depois de ter gastado todas as suas finanças em médicos, em remédios, em nada daquilo na qual ela colocava confiança trazia para ela resultado. Uma mulher, para gastar com médicos naquela época, ela tinha que ser pelo menos muito bem financeiramente. Ela gasta tudo que ela tinha.
As amigas a abandonaram. Imagina só essa mulher tendo que fazer compras e ter que ir às escondidas, porque se ela fosse encontrada em público, ela tinha que ser apedrejada até a morte. Uma mulher que antes tinha tudo, uma mulher que tinha amigas, amigos, companheiros, saía ao supermercado para fazer compras, uma mulher que tinha acesso a qualquer lugar, de repente a noite chega na vida dela, e ninguém mais quer ficar do lado dela. A lei a condena se ela sai em público. Ela é impura. Uma mulher que sempre caminhou com pureza de coração. Agora, ela tem que viver uma vida só, vivendo a noite e o choro dentro daquela noite, parece nunca vai passar. Parece nunca vai passar. Uma mulher que ansiava pelo amanhecer. E um dia, eu imagino ela escondida. Quando ela foi comprar fruta. Meus amados, eu estou apenas ilustrando. E isso não está na Bíblia, mas eu estou ilustrando, eu imagino, porque ela vivia uma vida como você e eu. Ela escondida, quando ela foi comprar fruta, foi comprar algo, e de repente ela escuta sobre Jesus, o Nazareno, que estava curando, fazendo coxo andar, fazendo cego ver, fazendo surdo ouvir, oh meu Deus, fazendo endemoniado com legião. De repente o camarada quebrava cadeias, e de repente está mansinho. Quem que é esse Jesus? Quem que é esse Jesus? E ela escuta, sem ninguém ver ela, e de repente ela vai para a casa dela e ela começa a sonhar. Depois de uma longa noite, essa mulher, depois de ter perdido as esperanças em todos os recursos na qual ela buscou, através das finanças que ela tinha, agora ela começa a sonhar de novo. Quantos aqui nessa noite estão esperando para começar a sonhar novamente? Sonhar um sonho que seja, um sonho. Muitos conhecem a palavra de Deus, mas as circunstâncias da vida, o calor da vida, veio e vem, e você tem perdido um pouco o seu foco, e deixado de sonhar, por causa de coisas do passado, por causa de palavras de pessoas, liberadas para a sua vida, e você acreditou nelas, ao invés de acreditar na palavra de Deus para a sua vida. Não importa o que os outros pensam sobre mim, não importa o que você pensa sobre mim, o que importa é o que Deus pensa sobre mim. O que importa é que Deus fala ao meu respeito. E eu sei sim o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Eu sou rei, eu sou santo, eu sou sacerdote, eu sou geração eleita, eu sou o povo escolhido, eu sou abençoado, eu estou assentado nos lugares celestiais, eu sou protegido do Senhor. Nenhuma necessidade eu vou passar, porque a palavra de Deus fala que Ele suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas e glória através de Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus fala que Ele é o meu pastor, nada me faltará. Porque a palavra de Deus fala que 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Porque a palavra de Deus fala que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Porque a palavra de Deus fala que eu sou abençoado na minha entrada, e eu sou abençoado na minha saída. Aonde as minhas mãos tocam, prospera, e onde eu coloco a planta dos meus pés, ali o Senhor me dá por herança. Porque a palavra de Deus fala que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele é o anjo do Senhor, que está ao redor daqueles que temem a Ele. Eu sei quem eu sou, mas as circunstâncias muitas das vezes se levantam, e você tem que se agarrar, não em quem você é, mas no grande eu sou, o Senhor que te faz ser. Enquanto você fala que Deus pode, o diabo não tem problema com isso, porque Deus sabe, o diabo sabe que Deus pode. Enquanto você fala que Jesus pode, o diabo não tem problema com isso, porque o diabo sabe quem é Jesus. Mas quando você se levanta como um filho de Deus e fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aí é onde o diabo se levanta, porque ele não quer que você acredite nisso. Ele não quer que você se levante como um soldado, como uma filha que conhece os seus benefícios e os seus direitos em Cristo Jesus. Ele não quer que você adquira autoconfiança na sua identidade, em quem você é. Ele não quer que você cresça e apareça. É por isso que a religião tem aprisionado muitos. Porque Deus, e você quem é? Você pensa que Deus deu o Filho dele unigênito para te resgatar, pagou um preço alto, que foi preço de sangue, para te fazer ser, para te dar uma identidade, você nem sabe quem você é.
Você nem sabe os privilégios que você tem. Você nem sabe a autoridade que você tem no nome de Jesus. Você nem sabe os dons que fluem na sua vida. 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, e você não sabe quem você é. É por isso que o diabo destrói o povo de Deus. Porque Oséias 4:6 diz assim: o meu povo é destruído. Não fala o povo do mundo, ele fala o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Está na hora da gente ter conhecimento de quem somos. Está na hora da gente crescer na palavra de Deus, de parar com o emocionalismo, parar com o modismo, parar, porque a igreja está cheia não significa que caminhe sucesso. Nunca coliga a quantidade de membros de uma igreja ao sucesso. Muitas pessoas pensam porque a igreja tem 1000 membros, porque a igreja tem 300, 400, o templo está cheio, está caminhando em sucesso. Se sucesso fosse determinado pelo número, pela questão numérica, então o muçulmano hoje é o que caminha mais sucesso no mundo. Porque a religião que mais cresce hoje é o Islã. O islamismo, então eles estão caminhando em sucesso, eles estão tendo sucesso. Sucesso não é determinado por quanto de membros você tem na igreja. Sucesso não é determinado, vocês estão me escutando aqui? Sucesso é determinado quando você ouve a voz de Deus e passa a entender quem você é e cumprir com aquilo que você foi chamado. Se você foi chamado a pastorear 10 pessoas, se você foi chamado a orar por uma, ore por uma. Agora, se você foi chamado a orar por 1000 e você está orando por 100, cumpra com aquilo que Deus tem na sua vida. É momento de romper. É tempo de romper. Não tem mais tempo para brincadeira. Não tem mais tempo desse negócio de brincar de igreja. Não tem mais negócio de tempo, de tipo assim, eu vou me envolver porque eu preciso me envolver, porque sabe, porque senão Deus vai me cobrar. Deus vai te cobrar de nada. Ele te ama, Ele te quer, e Ele quer que você sirva a Ele não por obrigação, Ele quer que você sirva a Ele por amor. Relacionamento. Você não visita a casa do seu pai porque você é sua obrigação, porque você é filho, é porque você ama Ele. Não, porque se você estiver na igreja, você tem que passar por aquele curso, por aquele. Você passa pelos cursos porque você está com sede de crescer. Não é porque alguém mandou você fazer. Você serve como diácono na igreja, é porque você entende a chamada de Deus na sua vida, específica para diaconato. Não é porque alguém te fez diácono. Você vai para uma escola bíblica porque você tem chamada para poder aprender mais de Deus. Eu acho que todo filho de Deus deveria ir para a escola bíblica. Só vai para a escola bíblica quem tem chamada para ser pastor. Mentira. Do diabo, para poder manter o povo de Deus ignorante. Todo filho de Deus devia ter acesso à escola bíblica, para conhecer a palavra, para crescer. Martim Lutero, quando ele começou a ouvir a palavra, e quando ele teve acesso ao Novo Testamento, foi quando ele entrou com o protestantismo, quando ele protestou, porque ele viu que a parada estava errada. Mas enquanto ele não teve acesso à informação, ele batalhava, pensando que ele é que estava endemoniado. Está na hora da gente romper em fé. Romper em fé como essa mulher do fluxo de sangue. Romper, não importa o que as pessoas vão pensar. Sabe de uma coisa? Eu já perdi tanta minha esperança que agora eu vou colocar a esperança no foco certo. E se eu tenho que entregar minha vida, por isso eu entrego. Eu vou entrar naquela multidão, e se me virem e quiserem me matar, que mate. Eu vou em busca do meu foco. Quem é o seu foco? Seu foco é Jesus, meu querido. Seu foco não é nenhuma organização. Seu foco não é nenhuma placa denominacional. Seu foco não é nenhum pastor. Seu foco é Jesus. Não coloca sua confiança em mim não, meu querido. Eu posso te decepcionar a qualquer instante. Coloque sua confiança em Jesus. Ele é o seu pastor. Essa mulher não queria saber, campeão. A noite tem que ir embora para ela. A noite tem que ir embora. E por fé, ela sai da casa dela. E ela briga com aquela multidão. E aquela multidão muitas das vezes é fariseu e saduceu, proibindo ela de tocar Jesus. Muitos da igreja querem tocar Jesus, mas alguns da igreja não querem que você toque Jesus. Será que eu estou falando com alguém aqui hoje? Aquela mulher abre espaço. E quando ela toca na orla de Jesus, Jesus para e fala, alguém me tocou. Deus ama quando você toca Ele. Para de ficar com essa ideia de só Jesus te tocar. Ah, Jesus me toca. Eu quero te sentir. Por que você não faz Ele sentir alguma coisa? Você quer romper? Faz Jesus sentir algo. Seja insistente. Busca Ele com veemência.
Busca Ele como você nunca buscou antes. Ora com fé como você nunca orou antes. Começa a fazer algo extra. Não por obrigação. Porque mesmo às vezes no seu lixo Ele te abençoa. Ele não precisa disso para poder te abençoar. Mas você, através da sua atitude, demonstra a Ele que você está disposto a fazer algo extra. Porque você ama Ele. Essa mulher toca em Jesus. Alguém me tocou. Toca Jesus, meu querido. Para você romper, você tem que tocar Jesus. Ele é a única razão do seu romper. Você tem que tocar. Quando a sua esperança acabou em algumas pessoas, decepção geral, sabe o que você faz? Você toca Jesus. Ele é o único que não te decepciona. Toca Jesus. Rela nele. Mesmo rela nele. Alguém me tocou. Todo mundo te toca, Jesus. Não. Esse aí ou essa aí me tocou diferente. Eu sei que todo mundo diz que me toca. Todo mundo fala. Mas esse aí, você não entende. Porque você é um desses que diz que toca. Quem me tocou? E essa mulher fala, Senhor, fui eu. Olha a situação dessa mulher. A ponto de ser morta. E ela não estava nem aí. Senhor, fui eu. Pessoas que estão dispostas a reconhecer, a se expor. Você quer vitória, se expõe. Não me fala que você é ungido se você não sai de casa para pregar o evangelho. Não me fala que você tem óleo no seu carro se você não dirige o seu carro. O óleo, a unção é feito para que você possa funcionar. Eu sou ungido. Você ora por quem? Você é ungido para vir na igreja? A igreja está lá fora. Aqui é só a gente se reúne aqui, ó, só para se animar. Para celebrar o que Deus está fazendo lá fora. A igreja está lá fora. Você consegue ver por fé? O justo viverá pela fé. A palavra de Deus diz em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Diz assim, a parte C desse versículo. Abacuque 2, verso 4. Diz assim, mais o justo pela sua fé viverá. Fé em quê? O que é fé? O povo não sabe o que é fé. Rapidinho, porque eu não quero me prender aqui. O que é fé? Fé é crer. Crer não é fé. Tem muita gente que crê em muita coisa por aí e nada acontece. Por quê? Por quê? Porque não é fé. Fé é quando você pega o que você crê, alinhado à palavra de Deus, e sustenta o que você crê com a palavra de Deus. Quando você sustenta o que você crê com a palavra de Deus, se transforma nesse combustível chamado fé. Porque o único capaz de mudar a sua circunstância não é a sua crença, é a palavra de Deus. Então quando você ora, não as suas dificuldades, porque Deus já conhece elas. Para com esse negócio. Irmão, aprende a orar. Vamos aprender a orar. Igreja de Jesus Cristo, aprende a orar. Não ora mais que, ai Senhor, tu sabes. História fiada é essa? Conversa é essa, rapaz? Tu sabes. Senhor, aleluia, Jesus, que sofrimento eu estou passando. Ai Senhor, eu sem o Senhor, eu não sou ninguém. Ai, que canseira. Deus fica olhando lá do alto, você está sem eu? Você está sem eu? Não estou não. Então por que você está orando essa oração estúpida? Meu amigo, investe tempo em orar certo. Orar certo. Eu prefiro gente que ora 1 segundo, mas sabe o que está fazendo, do que nem que ora 24 horas por dia e não sabe o que está fazendo. Eu prefiro uma pessoa que interpreta um versículo da Bíblia corretamente do que um que conhece a Bíblia inteira e não sabe o que está falando. Eu prefiro um que conhece relacionamento com Deus do que um que jejua 3 meses em busca de algo para torcer o braço de Deus, mas não sabe o que está fazendo. Ora, meu amigo, assim, Pai, eu entro na tua presença porque eu sou filho, porque eu sou santo, porque a tua palavra diz. Você vê? Agora a sua crença, e você coloca a palavra, porque a tua palavra diz. Quando você fala a tua palavra diz, os anjos tudo te acercam. Opa, é a palavra do verbo. Fala, conversa. Porque você se lembra no princípio, quando Deus pensava, e o verbo confessou, o Deus pensou, o grande imaginador pensou, haja luz. O verbo que estava com Deus, nesse caso Jesus, mas ele ainda não tinha se manifestado como Jesus, vai? Jesus homem, então é o verbo, né? Então Deus pensou, haja luz. Jesus confessou, o verbo, haja luz. O Espírito Santo não estava lá no céu, o Espírito Santo estava na terra.
pairando sobre as águas. Vocês estão comigo? Estão me acompanhando aqui? Então, quando ele disse, o Espírito Santo agarrou, sabe o quê? A palavra do verbo, a palavra de Deus. Quando ele agarra a palavra de Deus, ele tem que manifestar aquilo que a palavra pediu. O Espírito Santo está esperando o momento que os filhos de Deus comecem a orar a palavra. Mas muita gente não ora a palavra porque não conhece a palavra. E Deus, pela misericórdia, pela graça, abençoa essas pessoas. Mas sabe de uma coisa? Coisa linda é quando você se levanta em autoridade, porque você tem a palavra. Senhor, eu me achego diante de Ti, porque a Tua palavra diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16, para que nós venhamos a nos achegar a Deus com confiança. Cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de nós encontrarmos misericórdia e acharmos graça em tempos oportunos. Senhor, eu me chego diante de Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor é meu Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor não só é meu Pai, mas é meu pastor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Senhor, eu me achego diante de Ti para falar que as minhas contas estão pagas. Mesmo você não vendo dinheiro nenhum, mete a mão em cima das suas contas, tá pago, você está pago. Você não vive por fé? Não é por vista. Mete a mão e fala, está pago. Por que está pago? Porque a Tua palavra diz que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, através de Cristo. Não é através da economia dos Estados Unidos, não é através da herança que eu tenho que receber do meu pai. Está na hora de romper, é tempo de romper. E para romper você precisa da palavra. Para romper você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter um relacionamento, um outro nível de relacionamento com Deus. Para de ficar ao redor de pessoas que não acrescentam na sua vida. Para de ficar desabafando com gente que não tem a habilidade de te ajudar. Começa a andar com gente que te promove, pessoas que te levantam, que apoiam a sua visão. Cuidado com os Caim da sua vida, que chama de seu irmão, mas na verdade está doidinho para matar o sonho na sua vida e a visão. É aquilo que Deus te deu. Você pensa porque Deus te deu uma visão, vai todo mundo te apoiar? Isso foi de graça. 2 Timóteo 4, 7, diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por que a palavra de Deus fala bom combate? Por que aqui, esse homem de Deus, está falando que combateu o bom combate, ele não fala de mau combate, por quê? Porque a gente sabe que no final, a gente sempre ganha. É por isso que é bom combate. Não há nenhuma chance da gente chegar no final e não ganhar. No final, não importa o que você levante, no final a gente sempre ganha. É por isso que é um bom combate. E é bom você guardar a sua fé, que é aquilo que você crê, e não negociar, porque as circunstâncias ou os ventos sopram forte, tentando virar teu barco. Uma coisa que você tem que ter como filho de Deus é convicção. Está todo mundo aí tentando te convencer. Está todo aí tentando te convencer. Mas quando você tem convicção da palavra de Deus no seu coração, meu querido, a palavra de Deus diz assim, ó, que as minhas ovelhas me conhecem. E se ouvem alguma voz estranha, não segue. Agora eu vou dar para vocês, para terminar essa primeira parte dessa série que eu quero pregar sobre romper. Domingo que vem eu vou ainda pregar sobre romper, a parte 2 dessa série. E o próximo domingo eu vou pregar a parte 3. Nós vamos em 3 partes dessa série. Para terminar a série, essa parte de hoje, parte 1 dessa série romper, tema, tempo de romper. Eu quero dar definição para vocês do que é romper. Romper é despedaçar, quebrar com violência. Romper é rasgar. Oh, aleluia, imagina Jesus despedaçando e neutralizando o pecado. Imagina Jesus quebrando com violência o inferno, tomando a chave da morte, pisando a cabeça da serpente, aleluia, e subindo em glória, em majestade, em poder, e dando autoridade ao homem, tirando o cativo do cativeiro, enchendo o homem de dons. Imagina Jesus despedaçando o pecado.
Imagina o rasgar do véu de alto a baixo, quando Jesus entregou a vida dele por você, na cruz do Calvário. Depois das suas mãos serem machucadas, e com um prego ser furada, depois dos seus pés serem furados, depois de tanta chicotada no seu corpo, depois de tanto despedaçar no corpo dele, agora é ele que despedaça o pecado, agora é ele que rasga o véu e te dá acesso a algo novo. É isso que é romper, esse romper é o que a gente precisa, é esse poder de romper é que nós precisamos para algumas áreas da nossa vida. Porque há poder de ressurreição no nome de Jesus. Não importa o que esteja morto na sua vida, há poder de ressurreição no nome de Jesus. Tem que voltar à vida. Você se lembra como Jesus fez com Lázaro? E é interessante que ele fala o nome de Lázaro. Porque se ele não fala o nome de Lázaro, e ele é a vida em pessoa, ele é a ressurreição em pessoa, se ele não fala o nome de Lázaro, os mortos todos levantavam. Agora vai virar uma confusão esse negócio. É por isso que ele fala Lázaro. Ele dá comando para Lázaro: Lázaro, sai. Porque se ele não fala, ele fala assim, ó, sai para fora. Você estuda aí, o mundo inteiro ressuscitava. Porque ele é a vida. Ele é o autor da vida. Essa foi de graça, mas nem sei. Quando você for para casa, você vai pensando nisso, aí você vai entender o que eu estou falando. Significa entrar violentamente por algo. Jesus entrou violentamente no inferno. E a palavra de Deus fala que ele pregou aos espíritos encarcerados. E esses espíritos são aqueles que não guardaram o seu principado, em Gênesis capítulo 6. Que tentaram parar a semente da salvação, tentaram parar Jesus. Ele entra nesse lugar chamado Tártaros, e quando ele chega lá, ele prega não o evangelho, ele lança um grito público falando: eu sou a semente que vocês tentaram parar. Todo joelho se dobre e toda língua confesse que eu sou Jesus, que eu sou o Senhor. Meu amigo, Jesus, quando se levanta em algumas situações que está na sua vida, ele vai lançar a voz, e isso tem que se romper. Também significa abrir caminho através de. Jesus abriu caminho através do sangue dele. Significa abrir, fender, significa interromper o curso regular de algo. Jesus interrompeu o curso regular do pecado. Ele interrompeu as obras de Satanás. Meu amigo, entenda uma coisa: o pecado já foi tirado do mundo. Porque quando João Batista fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado do mundo. Meu amigo, a gente tentar ficar combatendo o pecado é bater em cachorro morto. É chutar em cachorro que já está morto. Se concentre naquilo que Deus fez na sua vida. Viva uma vida em liberdade. Viva uma vida dentro do relacionamento que você tem com Deus. O povo quer saber aquilo que você é a favor, não aquilo que você é contra. Portanto, para de ficar simplesmente atuando naquilo que você é contra. Combatendo as coisas, começa a demonstrar o que você é a favor. E avança dentro daquilo que você tem na sua vida, na qual você é a favor. Romper significa destruir. A palavra do Senhor fala que ele destruiu as obras de Satanás. Significa desbaratar. Desbaratar. Significa dar começo a algo novo. O romper faz com que você saia de uma atmosfera e entre em uma nova. Significa atacar. Investir, significa atravessar, penetrar, significa começar, ter princípio, significa brotar, surgir, nascer, jorrar com ímpeto, significa quebrar, significa sofrer interrupção. Ele interrompeu o destino nosso que era para a morte, e estabeleceu algo novo, e nos deu vida com abundância. Eu vou até aqui. Próximo domingo eu vou falar sobre Jesus no jardim do Getsemane. Eu quero levar vocês a enxergar essa passagem em uma outra perspectiva.
Mas eu tenho uma palavra para vocês antes de eu encerrar. Em nome de Jesus, não importa o que você esteja passando, seja qual for a situação, se seja familiar, se seja financeira, se seja qualquer tipo de enfermidade no seu corpo, se seja qualquer tipo de situação dentro de família que você está crendo para que algo aconteça, se seja questão de portas abertas de emprego, você está esperando romper. E eu vou falar uma coisa para vocês, que eu quero que vocês guardem. Se vocês não pegaram nada, pega isso. Se vocês não agarraram nada até agora, agarra isso. O choro dura uma noite. E a alegria vem pelo amanhecer. Mas eu vou falar uma coisa para você. Depois da meia-noite, vem 1h da manhã. Embora esteja escuro, já é manhã. Você consegue ver? Porque você caminha por fé. Você não caminha por vista. 1h da manhã pode estar escuro lá fora, mas já é manhã. Solta o grito, solta o júbilo. E fala: Senhor, a tua palavra diz que o choro é uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Senhor, já é 1h da manhã, eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção, Senhor, entrega para mim hoje. Você coloca de pé, levanta suas mãos para o alto e começa a falar com Ele agora. Eu quero escutar a igreja agora clamar a Ele. Você vê, eu sempre falo para você, eu amaria ter todas as pessoas que estão de férias para escutar essa mensagem, mas eu sim sei que essa mensagem está sendo efetiva para aqueles que estão aqui hoje. Essa mensagem está sendo efetiva para aqueles que estão aqui hoje. Eu não conheço a vida de vocês no pessoal, e nem busco conhecer. A minha função não é manipular a sua vida. A minha função não é interferir na sua vida pessoal. A minha função é preparar uma palavra da parte de Deus, do coração de Deus, e entregar para você, a fim de que você possa crescer e entender que Deus é por você. Ele não é contra você. Ele te ama. Deus não é um Deus carrasco. Deus não é um Deus que está te observando para ver quando você comete a primeira falha, para poder te castigar. Deus não pesa a mão sobre ninguém. Isso é conversa fiada. Nosso Deus é um bom Deus. A palavra de Deus nos fala que Ele é um bom Deus. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes, e nele não há nenhuma sombra de variação. Ele não muda. Não tem como de uma fonte de Coca-Cola sair Pepsi. Estou fazendo propaganda de graça. Não tem como sair 2 tipos de água de uma fonte só. Deus é bom e ponto final. A sua perspectiva sobre Ele muitas das vezes não está alinhada a quem verdadeiramente Deus é. Porque você foi ensinado durante tempos de que se você não cumpre com isso, Deus não vai fazer isso. Se você não jejua, Deus não pode te abençoar nisso. Se você não vem à igreja de forma constante, Deus não vai fazer isso por você. Não vai haver um romper na sua vida. Você precisa fazer essa campanha para poder receber a resposta da sua oração. Campanha. Para que esse negócio de campanha? Negócio de campanha. Eu nem gosto desse nome campanha. Respeite quem faz. Respeite quem faz. Negócio de campanha. Campanha da cura. Uma semana da campanha da cura. Naquela semana, se Deus quiser abençoar alguém financeiramente, Deus agora está preso à sua agenda. Para Deus curar alguém, muitas das vezes, essa pessoa precisa entender que Deus quer curar. Sacrifícios tolos, para poder fazer com que as pessoas trabalhem forte, para conquistar algo que já é deles. Já é deles. A palavra de Deus diz assim, em Isaías 53, pelas suas pisaduras nós, presta atenção agora, fomos sarados. Agora eu tenho que ficar fazendo sacrifício para poder crer na cura do Senhor? Não, eu preciso é crer. Senhor, eu sei que através das suas chagas eu fui sarado, e eu recebo a minha cura em nome de Jesus. Deus cura alguns, outros Ele não cura. Quem disse isso? Então agora Deus faz acepção de pessoas. Mas por que alguns recebem a cura, outros não? Não sei. Eu não estou dentro das pessoas para saber qual que é a perspectiva delas. Mas eu sim sei que Deus quer curar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, que Jesus ia de vilarejo em vilarejo curando a todos. E Ele não estava preocupado se as pessoas criam nele como Salvador ou não. Você se lembra daquela mulher adúltera que caiu na frente dele? Você se lembra dela? Você vê, antes de Jesus salvar ela da morte, Ele deu uma lição de moral nela, sim.
Antes dele salvá-la da morte, Jesus falou assim: olha, você precisa arrepender dos seus pecados. Foi? Não. Jesus não estava nem preocupado com o arrependimento dela. Jesus simplesmente salva ela da morte. Quem não tem nenhum pecado atinge a primeira pedra. O único que não tinha nenhum pecado era Jesus. Ele era o único que tinha direito de trazer julgamento, e ele decidiu não fazer. E a voz daquela mulher ainda não tinha sido escutada no ambiente. Depois que ele salva essa mulher, ele vira para essa mulher e fala assim: quem te condena? A mulher fala: ninguém, meu Senhor. E ele fala assim: nem eu. Você vê, ela não precisou se arrepender dos pecados para depois ele falar que ele não condenava ela. Ele já disse que não condenava ela antes mesmo dela se arrepender. Porque eu não vim para condenar o mundo, senão para salvá-lo e resgatá-lo. Pergunta para Zaqueu, enquanto estavam os religiosos lá fora reclamando: olha esse que entra em casa de pecadores. Jesus estava lá dentro sem falar nada. E de repente Zaqueu fala: se porventura eu roubei alguém, eu retorno 4 vezes mais. Ninguém vai falar isso se não roubou alguém. Jesus não fala nada. Jesus não fala. A única coisa que Jesus fala depois dele falar, ele fala assim: Zaqueu, hoje chegou salvação na sua casa. Quem chegou primeiro, a graça ou o arrependimento de Zaqueu? Fala em voz alta. A graça chegou primeiro. Depois, a graça de Deus produz arrependimento. Muita gente quer que você arrependa primeiro, para depois você ser digno de ter Deus. Religião, mentira. Porque você nunca pode ser bom o suficiente para Deus. Você nunca pode acertar a sua vida por completo para depois ter Deus. Porque senão essa história de vem como estás é conversa fiada. É graça que move. O dia que a gente começar a pregar a graça para o povo vai ser transformado. O povo vai ser transformado. Mas enquanto a gente está apontando o dedo para eles, pecador, pecadasta, para com isso, gente. Veja o mundo da forma que Jesus viu o mundo. Amigo de pecadores. Vocês estão entendendo o que eu estou conversando aqui? Ele chega e se aproxima e prega. E ele usa o barco de Pedro. Olha só, é interessante. O primeiro contato de Jesus com Simão, ele usa o barco de Pedro, se afasta um pouco e prega. Depois dele pregar, e a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. Depois que ele pregou, ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, já na minha versão, já pescou alguma coisa hoje aí? Pedro fala: estamos aí, ó, ralando o dia todo, a noite inteira, não pegamos é nada. Então você faz o seguinte: você vai e lança. Na nossa versão fala rede, mas no original fala plural, redes. Mas Pedro só teve fé para lançar a rede. Você sabe que Pedro fala para Jesus: olha, a gente é profissional aqui, mas eu vou lançar a rede por causa da tua palavra. Sabe por quê? Porque Pedro já tinha escutado a pregação antes. Então aquilo produziu fé. Amém. Aquilo produziu fé. Então quando ele pega o barco e vai e lança, ele começa a pegar tanto peixe, que agora entrou o ministério de doação. E se ele não doa, ele afundava com as bênçãos. Deus vai te abençoar tanto, meu querido, na qual você não tem quarto para suportar. E você vai começar a entregar do seu lado direito, do seu vizinho esquerdo. Deus vai começar a abrir portas para você que você nunca imaginou. Deus vai começar a te promover. Vai começar a te dar coisas que você nunca nem mesmo pediu. Aleluia. Então quando ele chega, Pedro, depois daquela pesca maravilhosa, quando ele vem para a praia, sabe o que acontece? Jesus está ali. E quando Jesus vai se aproximando de Pedro, depois da pesca, depois quando Jesus se aproxima de Pedro, depois da pesca, Pedro fala e para Jesus: se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Quem chegou primeiro, a multiplicação ou o arrependimento de Pedro? Quem chegou primeiro, a bondade de Jesus em abençoar a vida dele, ou o desabafar dele que é um pecador? Deus não tem problema com pecado. Deus não tem problema com pecador. Pecado é problema para o homem, não é para Deus. Deus, ele ama o homem, imagem e semelhança dele.
Deus, Ele ama você. Agora imagina, se Ele ama o mundo de tal maneira, imagina os filhos dEle. Os filhos dEle. Nunca permita que ninguém lance uma palavra de condenação na sua vida. Nunca permita que ninguém lance uma palavra de condenação na sua vida por causa do seu passado. O teu passado não te pertence mais. A palavra do Senhor fala que Ele já lançou no mar do esquecimento todas as coisas que você já fez de mal. E se Ele lançou no mar do esquecimento, não é que Ele tem uma má memória, mas Ele decidiu não lembrar mais. Homens continuam lembrando, mas Deus não se lembra mais. A palavra do Senhor fala que assim como o leste está longe do oeste, assim estão os seus pecados longe da minha face. Você já imaginou que você vai sul e de repente você começa em norte, mas quando você vai leste, você nunca começa em oeste? É assim que estão os seus pecados, longe do Senhor. Nosso Deus não é um Deus de condenação, Ele é um bom Deus. Ele é um bom Deus, e eu defendo a integridade dEle. Ele não precisa ser defendido por ninguém, mas eu defendo. Ele é um bom Deus, maravilhoso, poderoso. Aquele que nos firmou na rocha da salvação. A gente estava perdido. Foi Ele que nos encontrou, não foi a gente que encontrou Ele. Não era Ele que estava perdido, era a gente. Ele pega aquela ovelha perdida, coloca no ombro, gostoso, e se alegra porque encontrou a ovelha. Aleluia. Aquela mulher que varre a casa para achar a dracma perdida, quando ela encontra aquela dracma, aquela preciosidade, ela chama as vizinhas e se alegra. A dracma perdida somos nós, que um dia estamos perdidos lá fora. Era algo precioso que o Espírito Santo encontrou. O filho pródigo volta a casa fedendo porco, sem sandália no pé, fedendo porco, e o pai não queria nem saber. O pai corre até ele e abraça ele, beija ele fedendo porco. E o filho começa com um sermão: pai, eu pequei quando ele que nem prestou atenção no filho. Ele fala assim: ei, prepara a melhor vestimenta e recupera a identidade do meu filho. Prepara a sandália, porque filho de rei não anda descalço. Servo pode andar, mas filho não. Ele tem que andar por sobre a circunstância. E sabe de uma coisa? Não vai ainda não, meu servo. Volta aqui que eu tenho mais uma ordem. Pega um anel, bota no dedo dele, e eu estou recuperando a autoridade dele. Aleluia. E tem um outro irmão que está nervosinho. Nós somos bons filhos de Deus, mas somos péssimos irmãos. Ao invés de se alegrar, porque o que estava perdido foi encontrado, o que estava morto ressurgiu. Meu amado, é assim que Deus te vê. É assim que Deus vê esse povo lá fora. Eu quero ver esse lugar cheio. O povo está acostumado a sangrar lá fora, levar cajadada, ser controlado e manipulado. Às vezes quando escuta uma palavra assim, fala que a gente está conformando com o pecado. Não, eu não estou conformando com o pecado. Na verdade eu nem me concentro nele, porque já foi vencido. Amém. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Fala assim: pai, eu me achego diante de ti com a convicção de que o Senhor ouve a minha voz. Senhor, seja qual for a circunstância na minha vida, eu sim sei que maior é o Senhor que vive dentro de mim. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor me aceita como eu sou, e não importa o que eu já fiz na minha vida, o que importa é o que Jesus fez por mim. Senhor, muda a minha vida, me ajuda, Senhor. Eu te servirei todos os dias da minha vida, não por obrigação, não porque alguém me fala para fazer, mas porque eu sei e tenho consciência do teu amor por mim. Senhor, agora mesmo eu declaro que nenhuma língua mentirosa prevalecerá contra a minha vida. Nenhuma arma forjada da parte do inimigo prosperará contra a minha vida. Nenhuma praga chega à minha casa. O Senhor abençoa a minha água e abençoa o meu pão. Senhor, obrigado pela salvação e pelo teu amor incondicional.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Very good.